Vou começar com uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir, especialmente quando ela desafia tudo o que você aprendeu sobre atração, romance e relacionamentos. Muitos homens passam a vida inteira tentando ser bons, corretos e seguros, acreditando que isso por si só vai despertar desejo genuíno. E quando isso não acontece, a confusão aparece. Frustração, raiva silenciosa, a sensação de que o jogo está manipulado. Aqui está o ponto controverso. O que muitas mulheres dizem desejar publicamente não é o mesmo que as atrai emocionalmente em nível profundo. Isso não é maldade, não é manipulação consciente, é natureza humana misturada com pressão social. As pessoas aprendem desde cedo o que devem dizer, não necessariamente o que realmente sentem. A fantasia que raramente é admitida não tem a ver com status vazio, frases prontas ou gestos exagerados. Ela gira em torno de algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil. Presença masculina sólida, direção clara e autenticidade sem necessidade de aprovação. Isso confronta diretamente a narrativa moderna que ensina homens a se moldarem para agradar. Este vídeo não é sobre atacar mulheres, nem sobre criar ressentimento. É sobre abrir os olhos. É sobre entender os sinais reais por trás das palavras bonitas. Porque quando você entende isso, para de se humilhar, para de atuar e começa a se posicionar como homem. Este conteúdo pode incomodar, vai provocar resistência, mas também pode libertar, porque o objetivo aqui não é fazer você vencer alguém, é fazer você parar de perder a si mesmo tentando ser aquilo que disseram que você deveria ser. Se você já sentiu que estava fazendo tudo certo e mesmo assim sendo ignorado, este vídeo é para você. E se você estiver disposto a ouvir sem ego, pode sair daqui enxergando o jogo com clareza pela primeira vez. 1. Ela não quer ser liderada. Até encontrar um homem que sabe liderar. Existe uma frase muito repetida hoje em dia: ninguém gosta de ser liderado. E na teoria, isso parece bonito, moderno e correto. Mas na prática emocional, a história é bem diferente. O que muitas mulheres rejeitam não é liderança. É liderança fraca, insegura ou forçada. Quando um homem não sabe para onde está indo, qualquer tentativa de liderar soa como controle. E controle gera resistência. Liderança real não tem nada a ver com mandar, impor ou decidir tudo sozinho. Tem a ver com clareza. Um homem que sabe o que quer, que toma decisões sem pedir permissão emocional, transmite algo raro: tranquilidade. E tranquilidade é extremamente atraente, mesmo quando não é verbalizada. Quando um homem assume a responsabilidade pela direção do encontro, da conversa, da própria vida, algo muda. A energia muda, a dinâmica muda. Não porque a mulher precise disso, mas porque ela pode relaxar. Relaxar emocionalmente é uma das experiências mais desejadas e menos admitidas. Observe o comportamento, não o discurso. Muitas mulheres dizem que querem igualdade total em tudo, mas se sentem mais conectadas quando o homem conduz com naturalidade. Não é submissão, é fluidez. É alguém dizendo sem palavras: eu seguro isso. Aqui está algo que poucos homens entendem. Liderança não é sobre ela, é sobre você, sobre a sua capacidade de escolher, agir e sustentar suas decisões sem colapsar quando há discordância. Um homem que muda de direção ao primeiro sinal de desconforto não está liderando, está pedindo validação. Quando você lidera com calma, sem necessidade de provar nada, você deixa de competir por atenção. Você se torna referência. E isso desperta algo que não se força, não se pede e não se negocia: respeito misturado com desejo. A fantasia nunca foi ser comandada. A fantasia é não precisar carregar tudo sozinha. 2. Segurança emocional é rara. Por isso, é tão desejada. Muitos homens acreditam que segurança emocional significa estar sempre disponível, sempre concordar, sempre apoiar. Mas isso não é segurança. É instabilidade disfarçada de cuidado. Segurança emocional de verdade vem de um lugar muito mais sólido, consistência interna. É saber quem você é, mesmo quando o ambiente muda. Aqui está o ponto controverso. Quando você é emocionalmente previsível no sentido de ser calmo, mas imprevisível no sentido de não ser carente, você se torna intrigante, porque não está pedindo garantias, não está implorando por respostas, está confortável consigo mesmo. Segurança emocional não é falar de sentimentos o tempo todo, é saber quando falar e quando ficar em silêncio, é não usar emoção como moeda de troca. Um homem que expõe tudo, o tempo todo, sem filtro, não cria conexão, cria peso. Repare como a atração muda quando um homem não se abala facilmente. Quando ele escuta sem se defender, discorda sem atacar e mantém sua posição sem elevar o tom. Isso comunica maturidade. E maturidade emocional é rara.
Por isso, chama a atenção. Muitos homens perdem atração tentando provar que são seguros, mas segurança não se prova, se percebe. Está na postura, no ritmo da fala, na forma como você lida com frustração. Está no fato de você não transformar cada pequena tensão em um drama. Existe algo profundamente atraente em alguém que não precisa vencer discussões para se sentir inteiro, que não se desmonta quando não é compreendido imediatamente, que não força conexão. A verdade desconfortável é que a maioria das pessoas associa intensidade emocional com profundidade, mas intensidade sem controle gera exaustão e ninguém fantasia com exaustão. A fantasia silenciosa é estar ao lado de alguém que traz calma, não confusão. Alguém que não resolve tudo com palavras, mas com presença. 3. O tédio mata mais atração do que qualquer erro. Poucos homens entendem isso, e quase ninguém fala abertamente. Não é o erro que afasta, é a previsibilidade sem vida. Muitos ficam tão preocupados em não errar que acabam se tornando completamente neutros. E neutralidade não gera emoção, não gera curiosidade, não gera desejo. O tédio não aparece de repente. Ele se infiltra aos poucos, está nas conversas sempre iguais, nas reações sempre previsíveis, na ausência de opinião própria, no medo constante de desagradar. Quando você se adapta demais, desaparece. E ninguém sente falta do que mal consegue perceber. Aqui vai uma verdade desconfortável. Atração precisa de contraste, precisa de surpresa emocional, precisa de momentos em que a outra pessoa pensa: eu não esperava isso. Isso não tem nada a ver com joguinhos ou manipulação. Tem a ver com estar vivo, presente, inteiro. Muitos homens confundem estabilidade com monotonia. Ser confiável não significa ser sem graça. Ter rotina não significa não ter intensidade. Mas quando tudo é previsível, horários, respostas, reações, a emoção morre antes mesmo da conexão crescer. Relacionamentos não terminam porque alguém errou uma frase. Eles terminam porque alguém deixou de sentir algo. E sentimento não se negocia, não se pede, não se força. Ou está lá ou não está. O problema é que muitos homens acreditam que a atração se mantém com esforço constante. Na verdade, ela se mantém com autenticidade constante. Quando você diz o que pensa, quando reage de forma honesta, quando não se molda para caber na expectativa do outro. O tédio nasce quando você começa a atuar, quando deixa de ser espontâneo para ser aceitável, quando troca a verdade por aprovação. E aqui está o ponto que quase ninguém admite. Errar sendo você mesmo é menos prejudicial do que acertar sendo alguém que você não é. Porque o erro ainda carrega identidade. A perfeição vazia não carrega nada. A fantasia nunca foi ausência de conflito. A fantasia é sentir algo real. 4. Homens bonzinhos confundem aprovação com desejo. Aqui vai a parte que muitos homens não gostam de ouvir, mas precisam. Ser bonzinho não é virtude quando nasce do medo. Existe uma diferença enorme entre ser um homem genuinamente bom e ser um homem que age bem para ser aceito. O primeiro escolhe. O segundo implora em silêncio. O homem que vive buscando aprovação vive desconectado de si mesmo. Ele mede cada palavra, calcula cada reação, evita conflito a qualquer custo e, sem perceber, vai se tornando previsível, ansioso e emocionalmente dependente. Isso não inspira desejo, inspira pena ou conforto. E conforto não é atração. É hora de acordar para algo simples. Ninguém deseja alguém que não se deseja primeiro. Quando você abre mão da sua opinião para manter paz, quando diz tanto faz, querendo dizer eu discordo, você está se traindo. E essa traição interna aparece no seu comportamento, mesmo que você não perceba. Ser direto não é ser grosseiro. Ter limites não é ser frio. Dizer não não faz de você uma má pessoa. Faz de você um homem com coluna. E homens sem coluna emocional acabam dobrando para qualquer validação externa. Aqui vai a crítica clara. Muitos homens reclamam que não são desejados, mas vivem tentando ser escolhidos. Vivem se adaptando, se diminuindo, se explicando. Desejo não nasce da necessidade. Nasce da integridade. Você não precisa provar que é diferente. Precisa parar de agir como se estivesse em dívida. Ninguém te deve atração. E você não deve performance emocional para ninguém. Acordar significa assumir risco. Significa desagradar às vezes. Significa sustentar sua posição mesmo quando não recebe aplauso imediato. Isso assusta porque exige maturidade, mas também liberta. Quando você para de buscar aprovação, algo muda. Sua fala fica mais firme, seu silêncio fica mais confortável, sua presença fica mais forte. E isso, curiosamente, cria mais conexão do que todos os esforços para agradar. A fantasia nunca foi o homem que faz tudo certo. A fantasia é o homem que não se perde para ser aceito. 5.
Confiança silenciosa é mais poderosa que palavras bonitas. Existe um tipo de confiança que não faz barulho. Ela não precisa ser anunciada, explicada ou defendida. E justamente por isso ela chama a atenção. Enquanto muitos homens tentam convencer com discursos, promessas e frases ensaiadas, o homem confiante simplesmente age, e o silêncio dele diz mais do que 1000 palavras. Palavras bonitas podem impressionar no começo, mas não sustentam nada sozinhas. Com o tempo, elas viram ruído quando não são acompanhadas de postura. Confiança silenciosa aparece nos detalhes. Na forma como você entra em um ambiente, como escuta sem interromper, como não sente a necessidade de preencher cada espaço com fala. Um homem confiante não tenta parecer interessante, ele está interessado na própria vida, ele não se justifica o tempo todo, não se explica em excesso, não corre para provar valor quando sente resistência. Ele sabe que quem precisa convencer já está em desvantagem. Aqui está algo que muitos homens ignoram. A necessidade de ser entendido enfraquece a mensagem. Quando você fala demais para garantir que o outro não interprete errado, você revela insegurança. Confiança aceita o risco do mal-entendido sem entrar em pânico. Muitos homens acreditam que precisam entreter o tempo todo, mas o mistério nasce justamente quando você não entrega tudo de uma vez, quando você permite pausas, quando você não se explica além do necessário. Confiança silenciosa não é frieza, é equilíbrio, é estar confortável com quem você é, mesmo quando não está sendo validado naquele momento. É saber que sua presença já é suficiente, sem precisar decorar com exageros. A verdade é simples: quem fala demais, muitas vezes está tentando compensar algo. Quem está em paz consigo mesmo não corre contra o relógio emocional. A fantasia nunca foi o homem que diz tudo certo. A fantasia é o homem que não precisa dizer muito. 6. Ela testa limites antes de respeitar limites. Isso quase nunca é dito em voz alta, mas acontece o tempo todo. Antes de qualquer respeito real existir, os limites são testados. Não por maldade, não por jogo consciente, mas por instinto. Testar limites é uma forma de entender até onde você se conhece, até onde você se sustenta. Muitos homens falham aqui porque acreditam que impor limites vai afastar. Então eles cedem, relevam, engolem desconfortos pequenos, esperando que isso gere mais conexão. O efeito é o oposto. Cada limite ignorado comunica algo perigoso. Eu não sei me proteger. Limites não são ameaças, não são discursos longos, são ações consistentes. É o que você faz quando algo não te agrada. É o que você tolera e principalmente o que você não tolera. Um homem que fala bonito sobre respeito, mas aceita tudo, não é levado a sério. Aqui vai a parte desconfortável. Quem não estabelece limites ensina o outro a ultrapassá-los. Não porque o outro seja cruel, mas porque não houve resistência clara. Onde não há resistência, não há referência. Respeito nasce quando existe consequência. Não punição, não drama, consequência natural. Você se afasta, você muda o ritmo, você retira a atenção, sem explicações emocionais excessivas, sem tentar convencer ninguém do porquê você merece consideração. Muitos homens acreditam que precisam justificar seus limites para que eles sejam válidos. Não precisam. Um limite não precisa ser entendido para ser respeitado. Precisa ser sustentado. E sustentar exige desconforto, exige firmeza, exige maturidade emocional. Limites também mostram liderança interna. Mostram que você não está ali para ser moldado, mas para compartilhar espaço com quem sabe respeitar. Isso gera segurança, mesmo que no começo gere resistência. O paradoxo é simples. Quanto mais você se respeita, menos precisa pedir respeito. E quando o respeito aparece, a atração vem junto, porque existe estrutura, não caos. A fantasia nunca foi ultrapassar limites. A fantasia é estar com alguém que sabe exatamente onde eles estão. 7. Independência masculina cria atração sem esforço. Existe algo profundamente atraente em um homem que não precisa. Não precisa de atenção constante. Não precisa de validação diária. Não precisa que alguém complete seus vazios. Ele escolhe estar, mas não depende disso para se sentir inteiro. E essa diferença é sentida imediatamente. Muitos homens dizem que querem parceria, mas agem como se estivessem procurando salvação. Colocam peso emocional demais em uma única pessoa. Esperam que ela dê sentido, direção e motivação à vida deles. Isso cansa. E o cansaço mata qualquer faísca antes mesmo de virar chama. Aqui vai a verdade que poucos aceitam. Quanto mais você se abandona para agradar, menos desejável você se torna. Quando você cancela planos importantes por qualquer migalha de atenção,
Você comunica que sua vida é flexível demais e pessoas valorizam o que é firme. A independência masculina aparece nas escolhas diárias, no fato de você não estar sempre disponível, de você priorizar seu trabalho, sua saúde, seus projetos. Não como estratégia, mas como identidade. Quem tem direção não precisa correr atrás de companhia o tempo todo. Existe um respeito automático por quem sabe ficar sozinho sem se sentir incompleto. Isso transmite maturidade emocional. Transmite força interna. E força interna cria atração sem esforço, porque não exige performance. Muitos homens confundem esforço com investimento. Esforço excessivo é tentar segurar algo que ainda não existe. Investimento é oferecer presença quando há reciprocidade. Saber a diferença muda tudo. Quando você vive sua vida com foco, algo curioso acontece. Você para de tentar impressionar, para de forçar conversas, para de medir cada resposta. E essa naturalidade gera conexão real, não ansiedade. A independência também protege você. Protege contra aceitar menos do que merece, contra tolerar desrespeito por medo de perder. Quando você sabe que sua vida continua bem, com ou sem alguém, você escolhe melhor. A fantasia nunca foi ser o centro da sua vida. A fantasia é ser parte de uma vida que já funciona. 8. A fantasia não é controle, é direção. Existe uma confusão enorme entre controle e direção. Controle sufoca, direção orienta. E a maioria dos homens que rejeitam qualquer forma de liderança o fazem porque associam automaticamente isso à dominação. Mas a fantasia silenciosa nunca foi ser controlada. Foi saber que alguém está conduzindo com consciência. Direção significa saber o que você quer e agir de acordo com isso. Significa propor, decidir, avançar, não esperando aprovação emocional a cada passo. Um homem com direção não pergunta o tempo todo: o que você quer fazer? Ele observa, sente o ambiente e toma iniciativa. Se houver ajuste, ele ajusta. Mas ele não paralisa. Quando não há direção, surge ansiedade. Alguém precisa assumir o volante, e quando ninguém assume, o espaço se enche de dúvida, indecisão e desgaste. Isso não cria conexão, cria tensão silenciosa. Muitos homens têm medo de liderar porque não querem errar, mas errar com presença é melhor do que não agir por insegurança. Direção não exige perfeição, exige responsabilidade. Você escolhe e sustenta. Se não funcionar, aprende. Isso gera respeito. Direção também não significa rigidez. Um homem com direção escuta, mas não se perde. Considera, mas não se dissolve. Ele adapta sem abrir mão de si. E isso cria confiança, porque há uma base sólida ali. Aqui está algo pouco falado. Quando alguém percebe que você sabe para onde está indo, ela relaxa. Não porque quer ser levada, mas porque não precisa carregar tudo sozinha. Esse alívio emocional é profundamente desejado, mesmo quando não é verbalizado. Quando você assume sua rota, na conversa, no encontro, na vida, você para de parecer perdido. E pessoas não se sentem atraídas por quem está à deriva. A fantasia nunca foi obedecer ordens. A fantasia é caminhar ao lado de alguém que sabe onde pisa. 9. Previsibilidade é confortável, mas não é excitante. Existe uma diferença enorme entre ser estável e ser previsível demais. Estabilidade gera confiança. Previsibilidade excessiva gera desinteresse. Muitos homens confundem essas duas coisas e acabam transformando a relação em algo seguro, mas emocionalmente morto. Quando tudo é esperado, nada é sentido. Quando cada reação sua é óbvia, quando cada resposta vem no mesmo tom, no mesmo tempo, a curiosidade desaparece. E sem curiosidade, a atração começa a se apagar lentamente, quase sem aviso. Isso não significa ser incoerente ou jogar jogos. Significa não viver no piloto automático, ter opiniões próprias, mudar de ideia quando faz sentido, surpreender com atitude, não com promessas. Emoção nasce do inesperado saudável, não do caos. Muitos homens acham que precisam ser consistentes em tudo: humor, respostas, disponibilidade, comportamento. Mas o que conecta não é a repetição mecânica, é a presença real. Um homem presente reage ao momento, não a um script. Previsibilidade excessiva também vem do medo de perder, do medo de arriscar dizer algo diferente, de agir fora do padrão. E esse medo é percebido. Ele comunica apego, não força. A excitação emocional não vem de grandes gestos, vem da sensação de que ainda há algo a descobrir. Quando você se torna totalmente decifrável, você deixa de provocar emoção. Homens que vivem tentando manter tudo sob controle acabam criando uma rotina emocional plana. E relações não morrem por falta de conforto. Morrem por falta de vida. Ser sólido não é ser entediante. Ser confiável não é ser óbvio.
Você pode ser consistente nos valores e imprevisível na expressão. Isso mantém a dinâmica viva. A fantasia nunca foi viver na montanha-russa do drama. A fantasia é sentir emoção sem perder a segurança. 10. Ela quer se sentir escolhida, não convencida. Aqui está algo que poucos homens percebem. Ninguém gosta de ser convencida a gostar de alguém. Ela quer sentir que você a escolheu, que a decisão de estar com você não é por falta de opção, mas por vontade real. Isso não é egoísmo, é necessidade emocional profunda. Muitos homens confundem insistência com interesse. Acreditam que, se fizerem tudo certo ou tentarem demais, vão ganhar afeição. Mas insistir gera pressão, e pressão destrói desejo. O que ela sente é atração por quem decide estar presente, não por quem implora por atenção. Ser escolhido é diferente de agradar. Escolher significa assumir a própria decisão, mesmo sabendo que existem alternativas. É firmeza silenciosa, não discurso. É ação sem necessidade de aprovação. Essa postura cria respeito e conexão mais rápido do que qualquer argumento ou esforço. Aqui vai uma verdade que quase ninguém admite. Muitas mulheres testam mais do que falam. Elas observam consistência, postura, prioridades e só se sentem verdadeiramente atraídas quando percebem que você está lá porque quer, não porque precisa. Essa escolha consciente é invisível, mas sentida profundamente. Homens confundem querer agradar com ser desejável. Querem ser aceitos, mas não percebem que a atração nasce da decisão firme de estar e não da tentativa de convencer. Ela não quer ser persuadida, quer ser escolhida. Quando você para de tentar ganhar aprovação, quando você decide sua própria rota e ainda assim a mantém como parceira, algo poderoso acontece. Respeito e desejo se alinham, e isso não é algo que você pode forçar. É algo que se sente e se percebe. A fantasia silenciosa nunca foi ser persuadida com charme ou esforço. A fantasia é sentir que o homem ao lado dela realmente a escolheu, sem precisar se justificar.